Olá, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Eunice, moro há 10 anos na Sicília e faço os vlogs aqui sobre a Itália, sobre a Sicília, sobre os costumes, mostro as festas e por aí vai. E eu peço para vocês que estão chegando para se inscreverem, para fazer crescer o canal. E também para aqueles que já estão inscritos, que não esqueçam o like, de compartilhar. Vamos fazer crescer esse canal, gente, para a gente dar um pouco de risada, aprender alguma coisa sobre a cultura da Itália, tá bom? E bora lá pro vídeo. Então, gente, hoje faz tempo que eu não conto historinha, né? Eu gosto de contar historinha, mas são tantas, daí a gente tem que lembrar. E teve tantas festas, você sabe, daí eu tinha que registrar para vocês. Então, hoje eu vou falar para vocês um dos grandes medos dos italianos. Eu não sei se vocês sabem, mas eles têm um medo muito grande disso que eu vou te contar. E para falar sobre isso, eu vou contar uma pequena historinha que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Assim fica mais. Vocês vão lembrar. Então, gente, um dia eu fui convidada para. Logo que eu cheguei aqui, então eu não falava praticamente nada, entendia. Entender, eu entendi rápido, mas depois para responder é outras coisas, né? Porque eu não sei se tem pessoas que têm dificuldade, eu tive mais facilidade para entender. E mais para falar depois não é tão fácil assim. Aí fomos convidados para jantar na casa de umas pessoas. Ok, toda feliz, vou lá, né? Você sabe, quando a gente chega no começo, assim, é tudo muito deslumbrante, gente. O começo da imigração é como o começo de namoro. E eu estava começando os dois, né? O namoro e a imigração. Então eu estava pisando nas nuvens. E, e assim foi. Fomos lá, chegamos, uma bela casa, tal, e eram duas pessoas. E eu não vou falar quem é para não expor, né? Mas vamos lá. Um ambiente muito gostoso, descontraído, nós rindo. Como eu disse, eu entendia algumas coisas não, então meu marido sempre traduzia, mas no todo eu entendia e não respondia. Finalmente alguém conseguiu fazer eu parar de falar, né? Porque eu falo pra caramba. Vocês veem meus vídeos como são grandes. Mas a gente está aqui, né, para bater papo, para vocês relaxar e quando for lavar a louça, depois do almoço, põe lá meu vídeo e fica escutando. É esse o intuito. Antes de dormir, ou à tarde no sofá, eu quero assim que leve alguns minutos de descontração e também algumas informações importantes para aqueles que como eu, vou imigrar ou já imigraram. Aí tá, cheguei lá, tá muito legal toda a casa, o ambiente muito gostoso, eu muito feliz. Aí quando eu descobri o que iria ser o almoço, gente, aí eu gelei. Porque, gente, nada diferente do Brasil. Não é que eles iam comer uma comida exótica, não. O problema nesse caso era eu, porque eu não como peixe, gente. Vocês comam porque é muito importante, mas eu desde pequena eu tive sempre uma aversão a peixe. Na verdade, eu falo, para encurtar a história, eu falo tudo que morar na água e eu não como. Eu sou boa assim de garfo, como pra caramba, vocês veem, né, bem? E não tem problemas com isso. A maioria das comidas eu como com muita gratidão. Mas
os habitantes da água, tanto do mar e de rio, não me vai. Então eu falo já para encurtar o assunto, eu falo não como nada que mora na água, né? Peixe, ostra, caranguejo, nada, 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 nada. E quando eu vi, eles estavam todos felizes porque eles iriam servir camarão. Gente, era aqueles baita camarão. Para quem gosta, ia falar: Meu Deus, eu cheguei no paraíso. Mas para uma pessoa que não, que não gosta, é a morte. É a mesma coisa levar um vegetariano numa churrascaria. Meu Deus do céu. E com esse medo eu acabei descobrindo um dos maiores medos dos italianos. Na verdade, não medo meu, com essa aversão a tudo que é relacionado a peixe, crustáceos, e, enfim, eu não como. E acabei, por isso, passando um perrengue e descobrindo um dos maiores medos dos italianos. E aí foi. Quando eu vi, meu Deus, eu falei, e agora? O que eu faço? E eu não como isso, e como eu vou falar? Vai ser, além de deselegante, eu não sabia falar, né? Poderia falar para o meu marido, mas eu estava com vergonha dele também, de falar, né? De falar, nossa, você é mal educada, vai me fazer passar vergonha. Aí eu fiquei numa saia justa, gente. Falei, meu Deus. E eu ali, né, procurando, olhando para os quatro cantos da casa e pensando, como eu saio dessa, como eu saio dessa. Aí, de repente, eu olho e vejo uma travessa, uma cesta, com um monte de belas batatas. Aí eu falei, me deu na ideia na hora, né? Eu não como peixe, mas eu acredito que purê de batata acompanha muito bem peixe, né? Olha, fica aqui registrado que eu não comia peixe, mas meus filhos comeram sempre. Eu fazia, não tinha problema eu fazer para eles. E no dia eu comia um ovo, eles comiam bacalhau e eu comia ovo. Para mim, bacalhau também é peixe. Tudo que mora no mar, para mim, é peixe, né? Aí eu falo assim, rindo, mas eu sei que não é. E aí eu olhei aquelas batatas, eu falei, meu Deus, eu tenho que me agarrar àquilo. Essa foi a saída que Deus me deu agora. E aí eu falei assim, né, do jeito que eu podia. Eu falei, o que vocês acham de eu fazer um purê de batata? E todo mundo, como eu disse, o ambiente estava muito descontraído, muito gostoso. Falei, ai, legal, faz. Você quer fazer? Falei, nossa, para agora, né? Agora, vou fazer agora. Né? Não fui com a intenção de jantar, tudo pronto, mas falei, de não cozinhar, mas falei, não, eu vou e faço. E assim eu fiz. Peguei as batatas, lavei as batatas. Aí eu olhei e falei assim, por favor, vocês me dão uma panela de pressão? Gente, a hora que eu falei essas palavras, vocês não vão acreditar. O clima, que até então estava descontraído, alegre, silêncio total. Aí eu falei assim, daí um olhando para o outro, assim com aquelas caras, sabe assim, ó, olhando um para o outro, com um cara, eu falei, meu Deus, o que foi que eu falei? Eu falei, caramba, meu, será que panela de pressão aqui é algum palavrão? Será que é algum código? Alguma senha para alguma coisa muito ruim? Gente, aqui vocês não estão entendendo a dificuldade que eu fiquei. Aí eles se entreolhavam assim, sabe? E eu com a cara assim de, ué, mas meu Deus. Eu falei, panela de pressão. Falei, puta que pariu. O que a gente vem fazer na terra dos outros aqui deve ser
uma palavra muito desagradável, se não perigosa, porque o clima que ficou, o silêncio e eles se olhando entre eles. Aí, de repente, eu falei, não, gente. Aí meu marido falou assim, para que você. Mas muito sério, muito sério. A alegria acabou ali quando eu falei a panela de pressão. Falou assim, para que você quer uma panela de pressão? Falei, pronto. Era uma senha. Deve ser uma senha de algum ritual. Deve ser uma senha de. E não esqueça que nós estamos na Sicília, Palermo, e vocês sabem aqui o que lembra, né? Aquela coisa que começa com M, que não se pode nem falar aqui na internet. Eu falei, pronto, devia ser a senha para alguma coisa muito grave. Aí eu com aquele sorrisinho amarelo, né? Falei, não, gente, pode deixar, não, não precisa, não, não precisa. Mas imagine o meu nervosismo, gente, ir para o país dos outros, olha, não é fácil nenhuma situação. E tem outras que é pior, mas se a gente fosse contar e lembrar tudo que a gente passa nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos, gente, a gente passava o dia todo aqui conversando, porque é muita diferença. Eu não sei quem é que pôs na cabeça dos brasileiros que italiano é igual brasileiro. Põe a água e o vinho, porque, olha, eu imagino então se era na China, né? Como deve ser, então, como se tivesse outro planeta. Aí eu, não, gente, não precisa. Eu faço aqui com a panela normal mesmo. E o silêncio continuava absoluto, e ele se olhando como se. Sabe aqueles filmes de espionagem e tal, que fica aquele climão e fica olhando ali o cara que é o espião e tal? Parecia, gente, porque eles me olhavam como se, sabe, com uma coisa muito. Se eu tivesse feito uma coisa muito grave. E eu, não, não, não precisa mais. Não, você imagina, eu já sou TDAH, né? E como eu estava. Aí, de repente, eles vão lá, pega a panela de pressão, nova, 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 põe lá na minha frente. Eu falei, pronto. Será que essa panela de pressão era de algum antepassado? É uma relíquia? Gente, me passava tudo pela cabeça, tudo, tudo. Vocês que estão aí se preparando para vir para a Itália, ou vocês que já vieram, prestem atenção. Mais uma para vocês se livrar do perrengue. Então foram momentos assim de tensão, sabe, gente? Aqui para contar, como dizia sempre Ariana Suassuna, para passar é ruim, mas para cantar é bom. Mas vocês imaginem eu lá. E eu pensava assim, meu Deus, eu acho que eu, sem querer, igual naqueles filmes de comédia mesmo, você sem querer fala a senha de uma coisa muito, muito grave, muito perigosa. Aí eu pensava, será que meus filhos vão achar meu corpo no meio dessas montanhas? Gente, foi eu contando, vocês não vão entender, mas eu passando foi assim, foi muito tenso, sabe? Porque o ambiente era muito tenso. E eu ali com aquelas duas pessoas no meio do mundo, sozinha, eu falei, não, eu só espero que meus filhos achem o meu corpo. Aí me deram panela de pressão. Mas assim, sabe? Como um ritual. Puseram lá em cima da pia. E eu falei, meu Deus, eu uso ou não uso? É um teste que eles estão me fazendo. Quando eu falei o nome, já ficaram assim. Agora, será que se eu for usar, vai ser a hora que eles vão me pegar? Aí peguei, né? Não tinha outro jeito, né, gente? Falei, pus água na panela, cortei as batatas, aí coloquei lá no fogo. Eles lá não se falavam mais. Ninguém falava, ninguém ria. E eu, então,
procurando uma porta para escapar, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que montar um plano se eles vierem em cima de mim. Eu correr. O pior que era no primeiro andar, eu falei, se eu pular a janela, eu me arrebento. Gente, vocês não estão entendendo. O mesmo que eu passei. Vocês não estão entendendo. Aí, eu nem sei se eu deixei a batata cozinhar o suficiente. Quando o pino começou a fazer barulho, então, gente, eles que se olhavam, sentados lá, fumando, e se olhavam e olhavam para mim, como, sabe, como, igual dizer aqueles filmes de espionagem, gente, como se eu fosse, assim, uma espia. Aí, tal, deixei, tirei. E eu aí no Brasil, quando eu usava minha panela de pressão com pressa tal, já jogava embaixo da água, já quando eu tirei do fogo, aí se olharam de novo. Falei, vai agora. Eu só esperando a cacetada. Não tinha o que fazer, gente. Ah, aí, eu só esperando a cacetada. Quando eu apaguei o fogo, um olhou para o outro. Aí pegou uma toalha, pegou a panela de pressão, mas assim, como se pega, como aqueles caras que vão desativar a bomba, igualzinho. Só faltava estar vestido com a roupa. Aí pegou, abriu a janela que vai para o terraço, pôs lá no terraço, fechou as portas e ficamos. Silêncio total. Ninguém se falava e eu ali com a cara de plástico. Falar eu já não sabia mesmo, né? Aí fiquei na minha, fiquei esperando, já entregando a alma a Deus. Falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, deve ser um costume muito, né? Aí passou, quando acabou a pressão da panela, ele foi lá, tirou e falou, abre. Ele pegou a panela por cima da pia, daí falou para mim, abre. Falei, agora. Abri a panela. Aí eu olhava para ele, tira a batata, eu não tira a batata. Tirei a batata. Ninguém se falava mais, gente. O clima acabou ali naquele dia. Tirei as batatas, fiz o purê, servimos, eles fizeram o camarão. Tudo isso eu pensava, por que eu não comia esse camarão, gente? Porque na minha cabeça, assim, eu falei, eu faço purê, aí eu como bastante purê, além de não ficar com fome, não faço uma má figura avante as pessoas. E como um pedacinho só de camarão e tal, assim, né, para disfarçar. Aí, e eu, olha, esse arrependimento matasse. Se eu tivesse voltado atrás, eu tinha comido todos os camarões sozinho. Aí jantamos, tal, né? Silêncio. Quando acabamos de jantar, aí o cara falou para mim assim, eu falei, agora eu vou descobrir o que aconteceu. Olha, negócio seríssimo, não tinha brincadeira ali na história, não era uma piadinha. Olha, você nunca pegue e use a panela de pressão. E eu, sabe criança assim, ah, tá, eu prometo, eu prometo. Não, não é assim que falei, prometo, como é, eu não lembro. Você nunca pegue e use a panela de pressão quando o Mário não estiver em casa. Você sabia? Eu sim, tá, tá, eu prometo, 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 tinha a Bíblia aí para me pôr a mão em cima. Porque isso aqui, eu falei, agora que eu vou saber o que é isso aqui. Eu falei, isso aqui é uma bomba. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, tá, eu sei. Ele, tá bom. Aí
voltou o clima normal, depois que eu prometi que nunca mais, que eu nunca pegaria, enquanto o Mário, se o Mário não estivesse em casa, eu nunca usaria a panela de pressão. Eu falei, tá bom, prometo. Prometi, gente. Falei, meu Deus do céu, se eles fossem no Brasil meio-dia, 11h30 da manhã, quando a gente passa nas casas, é só mais o que a gente escuta, principalmente em bairro mais simples, é os barulhos das panelas de pressão, né, gente? E a gente não usa uma de uma vez, às vezes é duas, né? Porque uma para o feijão, outra para a carne, para ir rápido, que a gente sempre com pressa. Olha, gente, eu descobri que eles têm um pavor de panela de pressão. Eles praticamente não usam. Praticamente não uso. Todo mundo tem em casa, mas não usa. Eu aqui, olha, a única casa que depois dessa promessa, depois passou o tempo, agora eu uso de vez em quando. Mas meu marido não gosta. Ele fica, você vai deixar a panela de pressão lá sozinha? Quando eu ponho a panela. Eu falei, não, eu vou ficar olhando para ela cozinhar. Não, presta atenção. Daqui cada 2 minutos, olha lá, a panela, você esqueceu da panela, dizer o quê, dizer o quê. Então, e as panelas deles são boas, eu achei até mais assim, o jeito que é fato, pelo menos até aqui de casa, eu achei bem interessante, sabe? Ela é bem segura, eu acho. A gente sabe que de vez em quando acontecem acidentes e explode alguma panela de pressão, mas é uma coisa bem rara, né, gente? Bem rara, quando a panela não está muito bem e tal. Mas eles não gostam, eles não usam. Olha, eu perguntei para as vizinhas agora, depois que passou tanto tempo, porque elas não usam, não tem necessidade. E a comida deles, como é muito prática, não precisa mesmo. Em 5 minutos eles fazem, que é só macarrão mesmo. E aí eu sei que eu passei esse perrengue, gente. Eu queria dividir com vocês, para vocês verem que não tem. Para de romantizar, gente. Para de romantizar que a Itália é parecida com o Brasil. O que era parecido, o que era, na verdade, não era parecido, se tornou igual, os brasileiros, são os italianos que imigraram para lá e depois de um certo tempo incorporou os costumes brasileiros com as comidas deles, com os costumes deles. Então, se tornou igual onde está. Porque a gente. Agora, aqueles que nasceram aqui, que nunca saíram daqui, eles têm costume muito diferente da gente, muito mesmo, muito, muito. E faz a gente passar perrengue, a gente dá risada, a gente fica com raiva. Então, tira esse mito, porque eles têm muitos mitos do Brasil, por exemplo, que não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Eu tento falar para eles, mas eles são meio cabeça dura, sabe? Eles não escutam, não. Eu falo, gente, não é assim, não, mas eles têm esse mito, eles não tiram da cabeça. Mas vocês brasileiros, que são cheios de molejo, de jogo de cintura, tire os mitos, tire os mitos. Não pense que italiano é igual ao Brasil. Não é. Eles têm uns costumes que, olha, tem hora que irrita, tem hora que a gente irrita eles com os nossos costumes. Então, é bem diferente. Como eu falei, os italianos que continuaram morando no Brasil foram incorporando e acabaram ficando um costume só. Agora vocês vão dizer o quê? Eu que passei a vida inteira cozinhando em panela de pressão, às vezes, como eu falo, com duas panelas no fogão ao mesmo tempo cozinhando e eu tranquila, andando pela casa, tudo agora. A gente caminha, olha, tome cuidado com quem você caminha, porque você vai incorporando os costumes. Porque hoje em dia eu ponho a panela, mesmo quando meu marido não está em casa, eu ponho a panela de pressão. Aí eu fico, ah meu Deus, será que tá saindo a pressão? Aí desço, e aqui é tudo escada, que vocês sabem, porque a minha, como chama? Eu faço academia o dia inteiro, né? Porque é subindo e descendo o dia inteiro. Aí às vezes eu tô lá em cima no quarto, daí, não, eu vou ver a panela como tá. Então eu já estou incorporando o medo deles. Então esse é um dos maiores medos que o italiano tem, é da panela de pressão. Se você receber um italiano aí no
no Brasil, por favor, não põe a panela de pressão no fogo, porque ele vai ficar numa agonia, porque dá agonia deles, dá agonia. Olha, nesse dia do jantar, vocês estão pensando que eu estou brincando, que eu gosto sempre de fazer minhas palhaçadas. Não, foi verdade. Eles estavam numa ansiedade real, gente, real, porque para eles é uma bomba que portaram para usar dentro de casa. E eles falando, eu não quero. Eu não sei se é trauma das guerras antigas, né? Eles não usam, é tudo lá. Né? Tem na casa deles lá, mas lá guardado. Eles pegam, sabe quando eles vão fazer purê, eles cortam tudo bem pequenininho a batata, para ser rápido. Então, hoje foi essa historinha para vocês. Fazia tempo que eu não contava. Ai, gente, é muito perrengue, é muito. Eu tenho que lembrar, já se passaram tanto tempo, eu tenho que lembrar para ir contando para vocês irem rindo aí junto comigo, distraindo o dia, que é esse o intuito do canal, que eu quero que vocês passem alguns minutos rindo e conhecendo algumas coisas diferentes. E também valorizando o nosso Brasil, né? Porque o povo belo, o povo com jogo de cintura, o povo que sabe sair assim no. Então, isso que fica hoje, essa mensagem. Valorize o nosso Brasil, valorize o povo brasileiro. É um povo único no mundo. Eu acho único. Lindo, lindo. Povo lindo, povo educado. Parece que não. Sai fora para você ver. Arrivederci. Tchau, tchau. Fui.